para escutar. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos para visitarmos o texto do Evangelho ou da liturgia da palavra que este domingo a Igreja nos apresenta. 15º domingo do tempo comum. E nós, então, dentro dos Evangelhos, vamos acompanhar agora este domingo e mais os 2 próximos domingos, acompanhar a sessão das parábolas de Jesus. Estas parábolas, Jesus tem a finalidade de falar da importância do reino de Deus, que em Mateus não usa a expressão reino de Deus, mas sim reino dos céus. A leitura primeira deste domingo, caríssimos, vem nos alimentar de esperança. O contexto histórico desta leitura é aquela realidade do exílio, em que o povo se encontrava no final do exílio e já não tinha esperança, pois já tinha havido muitos profetas que lá estiveram, anunciavam que viria em breve o libertador e até então não havia chegado. E, portanto, o povo já não tem mais perspectiva de um futuro livre. E todos aqueles que ali chegavam anunciando o reino de liberdade, ele já não mais acreditava. E assim, portanto, o profeta que hoje nos oferece a sagrada leitura, a leitura primeira, o profeta Isaías, nos mostra que é necessário continuarmos alimentando a esperança. E aqui ele faz esta analogia bonita e significativa, quando ele diz, assim como a chuva e a neve desce do céu, e para lá não voltam mais, mas vem irrigar e fecundar a semente, o plantio, assim também a palavra de Deus, que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, sem antes realizar aquilo que ela veio produzir. Assim como a chuva que cai do céu não retorna sem antes fecundar a terra e fazer a terra germinar a semente, assim também a palavra de Deus, diz o profeta, não chegará em teu coração e não retornará sem antes produzir o que ela veio fazer, ou seja, cumprir aquilo que dissera Deus. Esta finalidade que o profeta está dizendo para o povo do exílio, que estão no exílio. Coragem, não se desespere. Este sofrimento que estão passando é necessário. Mas creiam, o reino dos céus está próximo. Ele vai chegar. Assim como a chuva que cai na terra e não volta sem antes fazer o que veio fazer, a palavra de Deus cumpre o mesmo ritual. Ou seja, ela não retorna do nosso coração sem antes realizar o que veio fazer. Transformar, apresentar a palavra, a realização que a palavra de Deus havia manifestado. Eis, portanto, o convite que nos faz o profeta. Coragem. É nessa perspectiva que nós podemos ler esse texto, a leitura primeira. O texto do Evangelho é muito conhecido por nós. É a chamada parábola do bom semeador. Apesar de aqui a gente perceber que a grande evidência não é tanto para a semente, mas sim para os terrenos em que cai a semente. Mas vamos refletir este texto do Evangelho a partir de 3 momentos, assim como está dividido o próprio. E a primeira parte deste Evangelho narra a parábola em si. Jesus que saiu ali e semeou a semente em 4 tipos de terrenos. Percebamos que a situação histórica em que Jesus se encontrava era uma realidade crítica.
Jesus estava tipo que desacreditado pelos seus. Os seus já não mais acreditavam, confiavam em Jesus. Pois os fariseus diziam que ele expulsava o demônio pelo próprio demônio. Jesus estava ali naquele momento sendo abandonado pelos seus. E a realidade era de ameaças. Jesus era ameaçado até de morte. Era um momento delicado na vida de Jesus. Quando olhava para as cidades que mais pregou o Evangelho, e essas cidades viram as costas para ele. Especialmente Corazim e Betsaida, que viram as costas para Jesus, depois de ter recebido tantos bens. É nesse contexto que Jesus vem trazer esta parábola. Pois bem, a primeira parábola, Jesus mostra esse plantio estranho para nós que lemos hoje, mas para o seu tempo não era estranho. Quando ele diz que o semeador saiu para semear, enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, outras caíram em um terreno pedregoso, outros caíram no meio de espinhos e outros caíram em terrenos bons. A agricultura da Palestina era diferente da nossa agricultura de hoje. Hoje a nossa agricultura primeiro arada a terra para depois se plantar. Na cultura da época da Palestina, se lançava a semente na região do plantio e somente depois de ter lançado a semente é que se fazia o arado da terra, que se derrubava e tudo mais. Assim, Jesus, então, usando esse contexto, ele faz esta analogia para falar do reino dos céus. E era muito importante Jesus tocar nesse assunto. E aqui ele vai fazer, então, esta analogia para que os seus discípulos e todas as pessoas compreendam a sua ideia, o seu ensinamento. Assim, Jesus, então, nessa primeira parte, ele descreve os ambientes, o terreno em que essas sementes são lançadas. A segunda parte, Jesus agora mostra o conjunto dos ditos, assim chamados, ou a função desta parábola. Qual é a função que tem esta parábola, segundo o que nos narra o próprio Mateus? Os discípulos se aproximam de Jesus e vão perguntar: por que falas ao povo em parábolas? Jesus então usa os seus famosos ditos. Ora, primeira coisa, a parábola que Jesus usa ela é uma linguagem sugestiva, é uma linguagem questionadora, é diferente da nossa linguagem retórica que nós usamos, uma linguagem mais direta e que não é tão rica como a parábola. A parábola, ela deixa os pontos de interrogações e cada pessoa vai interpretando, buscando, se questionando naquilo que ela está em falta. Ou seja, a parábola não dá apenas uma resposta. A parábola, ela dá infinitas respostas, diferente da minha linguagem retórica que nós usamos nos dias atuais. A linguagem de Jesus é muito rica nesse sentido. Por isso Jesus diz: vocês são felizes, porque agora vocês já têm acesso ao mistério do reino dos céus, mas eles não. Em seguida, Jesus diz pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá ainda em abundância, mas a pessoa que não tem, essa será tirada até o pouco que tem. É por isso que vos falo em parábola, porque eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus está mostrando esta disparidade que existe entre a comunidade discipular e a comunidade que está aversa ao seu projeto.
Os discípulos estão entendendo e compreendendo, estão dentro do mundo que Jesus apresenta. Mas aqueles que estão fora, pelo contrário, estão virando as costas para Jesus. E esta parábola vem justamente para chamar a atenção dessas pessoas e fazê-las retornarem a esse projeto de Jesus Cristo. A última parte desta parábola mostra a aplicação da mesma. E nesta aplicação nós meditamos em cima desses 4 terrenos que Jesus chama a atenção. E ele chama a atenção para este coração duro. É o primeiro terreno. Um coração duro, que é aquela pessoa em que até acolhe a semente do reino de Deus, mas ela simplesmente não entende nada. E essas raízes não se aprofundam, logo seca. Por isso, porque ela não permite que esta palavra se alicerce dentro dela mesma. Por isso, um coração endurecido. O segundo terreno é justamente esse terreno onde se encontra um coração inconstante. Ou seja, que se entusiasma com facilidade quando ouve a palavra de Deus, mas depois de pouco a pouco, poucos dias, volta a ser quem ela era. Aquela pessoa que sempre foi. É como uma pedra coberta com uma leve gama de terra, e ali até brota, nasce a semente, mas ela logo morre porque não tem como aprofundar estas raízes. O segundo terreno que fala Jesus é referente a este coração inquieto. E esse coração inquieto está justamente na maneira em como que se agita por causa dos problemas deste mundo. Ou seja, eu até escuto alguma coisa da palavra de Deus, mas estou tão interessado com o mundo capitalista que me envolve, que ele me toma todo o tempo. E Deus fica para depois. Finalmente, encontramos um coração bom. E esse coração bom é aquele que produz frutos em abundância. Uns 30, outros 60, outros 100. Ou seja, o nível não será igual. Cada um produz de acordo com a sua condição. Caríssimos irmãos e irmãs, é claro que esta parábola teria muitos detalhes a ser meditado. Por isso te convido, beba desta fonte. Faça com que esta riqueza penetre no seu coração. E assim nós podemos concluir com as palavras de Paulo, que vem trazer para nós também palavra de esperança. Quando ele nos diz que os sofrimentos que estamos passando nesse mundo nem se compara ao reino, às maravilhas que nos aguarda no reino dos céus. E Paulo faz uma analogia com a mulher em trabalho de parto. Alguém que escuta os gritos daquela mulher acha que essa está à beira da morte. Mas quem ali está testemunhando sabe que esse grito não é de morte, mas sim de vida. É a vida que está para nascer. É a vida que está para brotar. Por isso, esta mulher, logo que esta criança vem ao mundo, ela não mais se lembra das dores que passou. Porque aquelas dores não eram dores de morte, mas sim de vida. Paulo nos convida a meditar e viver esse grito de vida. Se estamos passando nesse momento por sofrimento, olhemos para esse sofrimento como uma mulher que está em trabalho de parto. Esses sofrimentos nos trarão felicidade. Esse sofrimento que estamos passando nos trará respostas cheias de luzes e nos farão crescer nesta caminhada com Deus. Que o Senhor te abençoe, te dê um domingo cheio de Deus, cheio da sua presença e uma semana rica do seu amor e da sua companhia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.